Olá, quer aprender como criar anúncios impossíveis de ignorar? Eu vou compartilhar com você tudo o que eu aprendi no Hotmart Masters, o nosso evento online, global e gratuito. Vamos juntos? Hoje nós vamos rever os principais trechos da aula do Pedro Sobral, um dos maiores especialistas em tráfego do Brasil. Bem-vindo, Sobral! Que honra, Hotmart, que honra! Eu fico imensamente feliz de vocês confiarem no meu trabalho para vir aqui e abrir o evento de vocês e trazer o meu melhor conteúdo, para ti que tá aí do outro lado. Antes de começar a aula, como tá o seu coração, professor? Dá um certo medo, dá um certo medo vir aqui e abrir esse evento. Eu tava um pouco ansioso para vir aqui gravar essa aula. Só que tem uma coisa que eu já quero começar a aula aqui dando uma sacada para ti. Medo na nossa vida pode significar duas coisas. Medo pode ser um instinto humano que tá te dizendo, cara, corre, tem um cachorro correndo atrás de ti e tu vai morrer. Então é um instinto de sobrevivência. Ou o medo, ele é um sinal de que grandes coisas estão por vir. Então a gente tem um medo da sobrevivência e a gente tem um outro medo que eu gosto de chamar de medo da evolução. E acho que um dos grandes segredos da vida é a gente saber identificar qual medo é qual medo. E quando eu tava aqui com um pouquinho de medo de começar essa aula aqui pra vocês, eu confesso, sendo totalmente vulnerável aqui pra ti, eu fiquei pensando, cara, isso é um medo de evolução. É o medo que tá me dizendo que tem grandes coisas depois dessa aula que vão acontecer. Que essa aula vai ser muito legal. Então eu vou encarar. E é por isso que eu começo essa aula com essa energia lá em cima e com essa animação. Todo mundo com a energia lá em cima também? Sem medo, vamos mergulhar fundo no conteúdo. Sobral, por favor, apresente seu trabalho para quem ainda não conhece. Meu nome é Pedro Sobral e eu sou gestor de tráfego, o carinha dos anúncios online. E eu já faço isso há mais de 5 anos. E o que eu vim te ensinar aqui hoje é sobre como criar anúncios impossíveis de ignorar. Só que o que eu vou te ensinar aqui hoje não vem de um livro que eu li, ou de um curso que eu fiz, ou de alguma coisa que alguém me ensinou. Isso vem do campo de batalha. Para tu ter noção, só em 2019 eu gerenciei mais de 20 milhões de reais em investimento. Uau! E Sobral, com tanta experiência e todo esse investimento, qual foi o seu maior aprendizado? O que fez mais diferença no negócio? E eu com certeza te responderia essa frase aqui. Tu tá sempre um anúncio, ou criativo, como você gostaria de chamar, distante de dobrar os teus resultados de tráfego. Tu tá sempre um anúncio distante de dobrar os teus resultados de tráfego. Esse, com certeza, foi o meu maior aprendizado de 2019. Uma campanha de tráfego envolve teste, conteúdo, produto, oferta, criativo, enfim, vários fatores influenciam no sucesso do negócio. O Sobral já investiu milhões de reais em anúncios e já trabalhou com dezenas de grandes players do mercado digital. Então, será que deu para perceber alguma coisa em comum com as campanhas que deram certo? Será que elas têm um padrão? O que será que tem que tá ali em volta de tudo aquilo que tá funcionando? Será que isso existe? E aí depois de muito observar, e não só observar, mas de muito investir e muito testar, eu descobri que existem 5 padrões dos anúncios que são impossíveis de serem ignorados. Eu tô aqui hoje para te ensinar quais são esses 5 padrões. Pode pegar um bloquinho e uma caneta e começar a anotar, pois a primeira dica do Sobral é: você não é quem você gostaria de ser. Seja natural. Não precisa criar um personagem e nem fingir ser quem você não é. Os melhores anúncios da internet, os anúncios que convertem, os anúncios que dão resultado, eles só vão aparecer quando tu conseguir ser quem tu realmente é. Só que isso é um processo. Não é uma coisa que vai acontecer da noite pro dia. Eu não posso exigir que tu que tá aí do outro lado, que nunca pegou uma câmera na mão para gravar um vídeo, que morre de medo de gravar um vídeo, pegue o celular agora, comece a gravar e seja 1000% natural, sem colocar na tua frente, algumas máscaras. Só que, e como que eu sei disso? Porque eu passei por isso já. Quando eu comecei a aparecer na internet, eu era todo travado. Eu ficava fingindo ser uma pessoa que eu não era. Eu ficava criando uma imagem de um Pedro que eu achava que as pessoas iam gostar. Quando na verdade, as pessoas elas iam gostar mesmo era de mim, do Pedro que eu sou, cheio de defeitos, cheio de qualidades, que às vezes gagueja quando tá falando, que às vezes volta atrás do que tá falando, e tá tudo bem, porque isso é ser humano, isso é ser natural. Num mundo onde todo mundo é perfeito na internet, ser natural é o que converte, ser natural é aquilo que dá resultado. Então, tu não é quem tu gostaria de ser, tu até pode te tornar essa pessoa,
Mas a minha primeira dica para ti para fazer anúncios que convertem é: seja natural, não seja um robô preso dentro de uma tela. E se a pessoa tiver vergonha de gravar vídeos e se expor na internet? A estratégia é aprender fazendo, ou seja, treinar essa habilidade todos os dias. Então, tu não é quem tu gostaria de ser, só que ao mesmo tempo é muito difícil de tu expressar na câmera quem tu é, porque a gente naturalmente cria essas barreiras e coloca na nossa frente máscaras que nós não somos. E a maneira da gente tirar essas máscaras da nossa frente é treinando, é com a prática. Não tem uma fórmula mágica, não tem uma pílula. E o que eu tô te dizendo aqui é a maneira que eu arranjei para treinar isso. E a maneira é muito simples. Começa a responder as pessoas em vídeo. Começa a responder a tua mãe, a tua família, alguém que te mandou uma mensagem no Instagram, responde ele em vídeo. Ai, Pedro, eu não tenho ninguém para responder em vídeo. Então vai no meu Instagram e me manda um vídeo. Vai lá e fala assim, ó, acabei de ver a aula da Hotmart Masters e tu falou para gravar um vídeo, eu tô aqui gravando um vídeo e eu não tô nem aí porque tu pensa. Porque tu não tem que estar nem aí porque eu penso mesmo. Entendeu? Então, tu tem que diminuir o grau da exposição, e treina. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. É só assim que tu vai conseguir colocar a naturalidade quando tu estiver falando. A segunda dica para fazer anúncios impossíveis de ignorar é você saber que você não é a Netflix e nem precisa ser. Tem uma ideia na cabeça e um celular na mão? Então você está pronto para criar anúncios e ter excelentes resultados. Tem muita gente que acha que para fazer bons anúncios, tu precisa de um estúdio profissional, tu precisa ser a Netflix, tu precisa estar na Globo. E não, tu não precisa de um estúdio profissional para fazer bons anúncios. O próprio Facebook, o próprio Google, eles trazem informações e estudos que eles dizem que a maioria dos bons anúncios são os anúncios que são feitos com a tua câmera própria, que são feitos em casa. O que é a tua câmera própria? É isso aqui que eu tenho na mão, é o celular. Então a maioria dos anúncios que dão bons resultados, eles não são anúncios mega ultra produzidos, mega ultra editados, com cenários. Não são. São anúncios simples, feitos em casa, com o teu celular. Com o quê? Com naturalidade. A maioria das pessoas que vê os teus anúncios, ela tá com o celular na mão. Ela tá te vendo na telinha dela ali. Então ela te tem literalmente nas mãos dela. A sensação de proximidade é muito grande. E quando tu cria uma imagem muito profissional, aquilo é distante da realidade daquela pessoa. Quanto mais proximidade tu conseguir gerar, melhor. A terceira dica do Sobral é cada um no seu quadrado. Em outras palavras, cada mídia tem o seu formato ideal e você deve respeitar esses formatos para cada uma delas. Toda mídia que tu vai fazer algum anúncio, seja essa mídia o Facebook, o Instagram, o Stories ou o YouTube, todas elas têm um formato específico de anúncio. O Stories, por exemplo, qual que é o formato do Stories? O Stories ele tem o vídeo em pé. Então, quando tu for fazer um anúncio no Stories, tu não vai divulgar o vídeo deitado, tu vai divulgar o vídeo em pé. Quando tu for fazer um anúncio no YouTube, qual que é o formato do YouTube? O formato do YouTube é aquele anúncio deitado, é aquele anúncio na horizontal. Então tu vai fazer os anúncios na horizontal. Quando tu for fazer anúncios no Facebook e no Instagram, o formato deles é quadrado. Me desculpem a minha ignorância, eu não me lembro do nome dos formatos dos anúncios. Eu acho que vai ficar difícil para muitos de vocês aí do outro lado entenderem. Mas eu vou simplesmente escrever aqui qual que é o formato dos anúncios. E quando eu digo formato, é o formato do vídeo mesmo. Qual que é? Ele é um vídeo quadrado, ele é um vídeo retangular, ele é um vídeo em pé, ele é um vídeo deitadinho? Qual que é o formato desse vídeo? Então, o Stories, ele é retangular em pé, o Facebook e o Instagram ele é quadrado e o YouTube ele é retangular deitado, tá? Então vou escrever de uma maneira bem simples aqui que todo mundo vai conseguir entender e visualizar. Isso é muito importante. Sabe quando você vê um anúncio e pensa, esse cara tá falando comigo? Aquele vídeo contextualizado que parece que foi feito especialmente para você. Essa é a dica número 4 do Sobral. Ative o gatilho de identificação e conexão para atrair a atenção da audiência. Depois de muito pensar sobre criativos, depois de muito analisar anúncios, eu descobri que todos os anúncios que geravam muito resultado, eles tinham uma coisa em comum. Eles geravam o gatilho do ele tá falando comigo. E o que é o gatilho do ele tá falando comigo? E tem que ter essa entonação e tem que ter essa coçadinha na barba, tá? Senão não é o gatilho do ele tá falando comigo. Tem que ter tudo isso, senão não funciona. O que é esse gatilho do ele tá falando comigo? O gatilho, ele é o seguinte.
Quando tu vê um anúncio na internet e tu tem a sensação de que aquele anúncio está conversando diretamente contigo que está aí do outro lado, a tua chance de converter, a tua chance de converter é muito maior e a tua chance de ignorar ele é praticamente zero. Para ativar esse gatilho, existem 4 estratégias: pergunta, história, sacada e provocação. O Sobral explica cada ponto e ainda apresenta exemplos práticos. Primeira maneira é através de uma pergunta. Então, se eu começasse o vídeo falando assim: se você tá no evento do Hotmart Masters, não pula esse anúncio. As tuas chances de pular o anúncio são muito pequenas, porque tu tá no evento do Hotmart Masters. Então, eu faço uma suposição, uma pergunta, ou por exemplo, tu tá lá na internet, tu faz anúncios na internet, aí daqui a pouco aparece um vídeo meu na tua frente. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Por acaso tu faz anúncios na internet? Se a resposta for sim, segue vendo esse vídeo. Então, essa pergunta que eu faço antes do vídeo, ela tem o poder de segmentar a minha audiência, tem o poder de fazer o cara responder sim ou não para aquela pergunta. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Você é fluente em inglês? Se a resposta for sim, não precisa ver esse vídeo. Mas se a resposta for não, segue vendo esse vídeo. Então, a pergunta que eu faço vai gerar uma resposta na cabeça da pessoa. E essa resposta vai fazer ela ter essa sensação do ele tá falando comigo. E essa é a maneira mais simples da gente ativar esse gatilho. A segunda maneira da gente ativar esse gatilho é através de uma sacada. É quando eu venho e te ensino alguma coisa que tu não sabia. Por exemplo, a grande maioria das pessoas acham que criativos muito profissionais convertem melhor do que criativos mais amadores. E aí eu chego no vídeo e falo assim: e se eu te contar que os amadores fazem mais dinheiro na internet que os profissionais? Tu acreditaria? Deixa eu te explicar o porquê. E aí eu vou lá e te explico o porquê. Então eu dou uma sacada, eu te falo alguma coisa que é contraintuitivo. É alguma coisa que vai contra aquilo que tu já acreditava. Toda vez que alguém te ensina alguma coisa que é diferente daquilo que tu está acostumado a aprender, aquilo prende a tua atenção. Porque tu pensa assim: esse cara tá falando comigo, porque eu achava isso que ele tava falando. Ou, por exemplo, outro dia eu vi um anúncio que era assim: você sabia que a sua agenda tá matando a sua produtividade? Deixa eu te contar o porquê. Na hora eu parei, porque eu tenho uma agenda e eu acho que ela me faz muito produtivo. Então eu pensei assim: pô, esse vídeo é pra mim. Eu tenho uma agenda, eu acho que ela me faz produtivo. E a pessoa vem e me diz que tá matando a minha produtividade, é totalmente contra-intuitivo. É um pouquinho mais difícil de fazer, porque tu tem que fazer essa contra-intuição no começo do vídeo, tá? Terceira maneira de ativar o gatilho é com a história. O que é a história? É quando eu conto uma história para a pessoa onde ela consegue se colocar naquele lugar da minha história. Vou te dar um exemplo de um anúncio que eu fiz e que funcionou muito bem. Eu olhava para a câmera e dizia assim: um dia eu joguei fora 30 mil reais de um cliente meu. E agora eu quero que tu imagine, com que cara tu contaria isso pro teu cliente? Então, eu comecei a contar uma história, joguei 30 mil reais fora. Aí eu vou lá e coloco a pessoa que está assistindo no meu lugar. Com que cara que tu contaria isso pro teu cliente? E aí a pessoa, ela se imagina naquela situação. Então ela vem para aquele momento do: esse cara tá falando comigo. Então a pessoa se coloca naquele lugar. Eu aprendi isso com um juiz, que ele tinha um criativo que era assim: uma vez, eu acho que era num tribunal, o advogado da acusação tava falando, aí eu não lembro o que ele tava falando, blá 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 blá. E aí ele tava falando blá 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 blá, e aí daqui a pouco a advogada da defesa interrompeu ele e falou blá blá blá. E aí o advogado da acusação olhou para a advogada da defesa e falou assim: você cala sua boca que você não foi chamada para falar. E na hora ela ficou estática. O que você faria nessa situação? Cara, quando eu vi esse criativo, eu surtei. Eu falei: meu Deus, esse cara é um gênio, porque eu já tava me imaginando. Eu tava no tribunal, tava todo mundo lá no tribunal, o juiz da minha frente. O cara me mandou calar a boca e eu nem sou mulher. E eu tava assim: meu Deus, o que eu ia fazer nessa situação? Eu não sei. Eu já tava quase me cadastrando e eu nem sou advogado. Então, quando tu conta uma história que tu consegue colocar o teu cliente no lugar dessa história, o teu cliente não, a pessoa que está assistindo o vídeo no lugar dessa história, isso é praticamente impossível de ser ignorado. E percebe que em nenhuma das situações anteriores eu falei que o meu nome, oi, meu nome é Pedro, eu tô aqui para te fazer um convite. Não, eu já começo o anúncio fazendo isso, eu já começo o anúncio nesse processo de identificação, da geração do gatilho do ele tá falando comigo. E o último tipo é o mais difícil de ser feito, é o provocativo. É um anúncio que provoca, é um anúncio que até te tira um pouco do sério. Por exemplo, tinha um anúncio que era assim: vamos fazer uma aposta?
Eu aposto que tu tá errado em relação a quem eu sou. Eu aposto que tu acha que eu sou mais uma daquelas pessoas que vai te prometer te dar uma aula gratuita e no final vai só te vender alguma coisa. E esse é o teu lado da aposta. Agora, no meu lado da aposta, tô eu te dizendo que não, que eu tô aqui para te entregar um conteúdo de muita qualidade. E aí eu seguia fazendo a chamada do meu criativo. Ou quem fazia muito bem esses criativos era uma empresa de investimentos financeiros. Tinha um criativo deles que era assim: e aí, ganhou na Mega Sena da virada? Eu aposto que não. Nossa, é um tapa na cara, ele te provoca, mas ele te coloca no lugar do ele tá falando comigo. O criativo faz tu sentir que aquilo foi feito para ti. Para finalizar a nossa lista de como criar anúncios impossíveis de ignorar, a dica 5 é: quanto mais melhor. Seja um cientista maluco. O que importa são os resultados gerados pelos anúncios. Sempre faça testes e crie novos criativos. O que é quanto mais melhor seja um cientista maluco? A gente nunca sabe qual que é o melhor criativo, o melhor anúncio, até testar ele. E às vezes a gente sempre acha que aquele anúncio deu errado. Tu tá no meio da gravação, de repente tu deu uma mini gaguejadinha e aí tu esqueceu que tu tem que ser natural, que tu pode gaguejar, que tu pode travar no meio do anúncio e blá blá blá, travei! E aí seguir falando. Porque tu acha que não, que as pessoas só vão parar pra te ver se tu for perfeito, se tu falar tudo com muita eloquência e tudo certinho, sem travar, ou se confundir no meio e dar uma gaguejada no meio. Só que a gente não sabe o que funciona melhor. O melhor criativo é aquele que tu testou e que deu mais resultado, não é aquele que tu acha que funcionou melhor. Então a minha dica pra ti aqui é: quanto mais melhor, seja um cientista maluco, esteja sempre testando e sempre produzindo novos criativos. O teste é quem vai mandar aqui. Quem manda no que dá certo ou que não dá certo na internet não é o teu achismo, não é o meu achismo, não é o achismo de ninguém. É o teste, são os resultados que vão vir através dos anúncios que tu colocar na internet e dos resultados que vão ser gerados através desses anúncios. Se você chegou até aqui nesse vídeo, ninguém vai mais ignorar os seus anúncios. Bom trabalho, boa sorte e sucesso nas campanhas de tráfego. Sobral, quer dar um último recado? Solta a tua criatividade e não perde nenhuma dica da Hotmart. Essa foi a minha aula, eu espero que tu tenha gostado e mais do que esperar que tu tenha gostado, eu espero que tu execute, porque eu aposto contigo que se tu executar, tu vai ter bons resultados. E aí, dá pra pagar pra ver? E aí, ficou com vontade de seguir essa jornada de aprendizado? Faça sua inscrição de graça no Hotmart Masters. De 19 a 23 de outubro de 2020, aprenda com os grandes nomes do empreendedorismo no evento online, global e gratuito da Hotmart. É só clicar no link aqui embaixo na descrição desse vídeo. É isso, até o próximo episódio da jornada Hotmart Masters. Obrigado pela companhia e tchau!